Olá, como vai? Sou o pastor Celso Gioia, vim falar hoje com você sobre uma pergunta feita por um dos nossos inscritos do canal Celso Gioia, o Wilson Brigada. Ele pergunta o seguinte: a religião oficial do Brasil era a Igreja Católica, a religião católica, desde 1824, na Constituição do Império. E ela deixou de ser a religião oficial. Teria havido apostasia? Pelo jeito, o Wilson entende que isso foi um ato de apostasia. Eu quero responder essa pergunta. Então eu te digo, fique até o final desse vídeo para entender a ideia, naquilo que vai ser desenvolvido. E eu também te peço, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe o seu like, faça seu comentário abaixo para nós sabermos aquilo que você pensa. Se você quiser pedir um tema a ser abordado por mim, também estamos abertos a isso. Então vamos lá. Com relação à igreja e Estado, essa convivência pode ser feita de três formas diferentes, são três sistemas. Um deles é a confusão, o outro a união e o terceiro a separação. Então vamos entender mais ou menos cada um deles. Na confusão, Estado e religião parecem ser a mesma coisa. Então, por exemplo, o Vaticano é um Estado totalmente católico. Estados islâmicos que não têm constituição, eles se regem pela lei religiosa, pelo livro de fé que eles professam. Então existe uma confusão. Estado e religião são praticamente a mesma coisa. Na união, Estado e igreja se apoiam mutuamente. O Estado escolhe uma religião como sendo oficial e, por exemplo, na Alemanha, o Estado arrecadava o dízimo no holerite do funcionário em prol da igreja, por exemplo. Então é uma religião que é oficial do Estado. E na separação, o modelo mais adotado pelos países, existe a separação entre igreja e Estado, cada um com a sua independência. Eu particularmente sou adepto da separação dos poderes. Por quê? Uma coisa não se confunde com a outra. Uma coisa é política, sistema de governo, comunicação, manifestação da sociedade, e a outra é a fé. Ninguém pode ser obrigado a ter uma fé. Então, estados onde existe a confusão, estados teocráticos, em geral, eles tentam obrigar o cidadão a se converter àquela fé que eles entendem como a melhor. Então, na Inquisição, aquele que não se confessasse cristão era torturado, podia ser até morto. Isso não faz sentido, não é verdade? Então, a separação parece ser o melhor sistema. Já defendi isso em outras oportunidades e continuo pensando assim. Mas vamos analisar essa questão trazida pelo Wilson a respeito de se houve apostasia quando o Brasil retirou a oficialidade da religião católica. Bom, essa oficialidade começou na Constituição de 1824, a Constituição do Império, no artigo 5º, que dizia o seguinte: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Ou seja, havia liberdade de culto somente para a religião oficial. As demais religiões deveriam se circunscrever ao seu espaço. Então, somente dentro daquela igreja ou dentro daquele lar, não pode ter nenhuma manifestação popular, não pode evangelizar, não pode pregar, não pode abordar outras pessoas. Então veja, a questão de ter uma religião oficial sempre importa em privilégios para aquela religião
chamada de oficial e em dificuldades para as outras religiões. O que eu entendo não é justo. Já na Constituição de 1891, a Constituição republicana, nós vemos um sentido oposto a essa determinação. As razões políticas para isso também são claras. O Estado estava junto com o Império. Iria se mudar o sistema de governo para a República. É natural que queira se desvincular daquele que era parceiro do Império, no caso a Igreja Católica. Também houve a influência da maçonaria, dos grandes proprietários que ficaram aborrecidos com a abolição da escravatura, o que era defendido também pela Igreja, né? Eram seres humanos como quaisquer outros, né? Os escravos. Então veja como a oposição política levou a essa decisão de retirar a oficialidade da Igreja Católica. Fica claro, portanto, que a decisão de ter uma religião oficial não é do Estado, é uma decisão política. Não é uma decisão dos cidadãos. Lógico que eles são ouvidos, o Estado deveria consultar os cidadãos em tudo que ele fizesse, mas não é assim que acontece no nosso país, não é verdade? Então, não foi uma decisão individual de cada pessoa, de cada fiel a respeito da sua fé ou não. Havendo, portanto, uma decisão política, com base em princípios políticos, democráticos, questões práticas também, não houve um exercício da fé, não se pode dizer que houve uma rejeição à religião ou à fé. Na verdade, o que é importante é manter a liberdade de culto, o respeito aos símbolos religiosos de cada religião, de forma a haver liberdade de escolha. Portanto, a apostasia, que é aquela decisão de se afastar de Deus, a palavra em grego é a mesma para divórcio, significa então romper a aliança que tem com Deus, é algo mais sério, não pode ser tomado por um Estado que não é um ser humano, não é uma pessoa. A responsabilidade com relação à salvação ou não é individual de cada pessoa. Ninguém pode tornar alguém salvo, é a própria pessoa que decide isso. O livre-arbítrio é fundamental para isso. E, portanto, são as pessoas, cada indivíduo que vai ser julgado pela sua decisão. Aqui, no caso, foi uma decisão de Estado, não pode ser atribuída aos indivíduos. Essa decisão grave de se afastar de Deus, que no meu entendimento não foi tomada. Por quê? O Brasil continua sendo um país bastante cristão. 50% da população se diz católica, 31% evangélica, 10% não tem religião e o restante, cerca de 9%, as religiões menores, segundo recentes levantamentos. Então, temos que não houve uma apostasia, não houve uma decisão das pessoas de rejeitar a Deus. Simplesmente a religião deixou de ser oficial, deixou de ter privilégios, deixou de ser exclusivista. Eu creio que isso é muito bom, é bastante democrático e respeita a decisão de cada pessoa, inclusive de não ter religião. Então, era isso que a gente tinha para falar nesse vídeo de hoje, respondendo aí a pergunta do nosso inscrito. Espero que você tenha gostado, já que ficou até o final, né? E compartilhe os nossos vídeos e a gente se vê no nosso próximo vídeo.